Olá, bem-vindo ao canal Naek. O objetivo desse vídeo é responder aos espectadores que me ligam querendo saber algumas coisas a respeito da forma como eu faço para filmar cidades e coisas do cotidiano de um criador de conteúdo. Eu posso adiantar que no meu caso é um pouquinho caro, porque eu trabalho com essa área de filmar cidades, contar sua história, então é um pouco dispendioso, além do equipamento que também não é barato. Mas existem vários caminhos e várias formas de fazer o mesmo que eu faço com um pouco menos de investimento. O que fica mais caro no meu caso são os deslocamentos para filmar as cidades que eu preciso postar. Desde já, eu me disponibilizo para todos que quiserem tirar suas dúvidas técnicas e principalmente se forem iniciantes, porque eu também não tenho muito tempo nessa área, mas já errei bastante. E às vezes a internet não te dá esse jeito humanizado de ter as respostas. O começo é muito difícil, a gente começa a comprar equipamentos que não são lá o que a gente gostaria de comprar, acessórios desnecessários. Então é mais ou menos por aí. Se você tiver alguma curiosidade, alguma pergunta a fazer, eu estou à disposição para responder. Como eu disse, no meu caso, filmar cidades é um pouco mais complexo. E eu vou mostrar na prática todas as etapas que eu tenho que vencer até chegar a pegar o vídeo para poder postar no YouTube. Primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher a região que eu quero trabalhar e ver as cidades que eu posso alcançar com os recursos que eu tenho. Então, eu tenho que ir para o estúdio, e eu chamo de estúdio tudo aquilo que você usa para poder terminar um trabalho de composição de uma postagem. No meu caso, é um computador desktop que tem uma interface de som para editar tanto as narrações do que eu falo aqui agora, quanto fazer músicas e fundos musicais, para que você não corra risco de perder o seu canal por usar uma música sem direitos autorais. Este é o canal Naek, onde eu faço todas as postagens das cidades mineiras que eu estou filmando, dentro dessa proposta de filmar todas as 853 cidades de Minas. Então vamos lá. O primeiro passo que eu faço é pelo CorelDRAW, para escolher a região e as cidades que eu pretendo filmar. Então vamos para o CorelDRAW. No CorelDRAW eu pego o mapa de Minas e vou colando, fazendo cada município um a um as estradas, para que eu tenha uma referência de onde começar, para onde ir e dar sequência, e não ficar dando voltas nessa região, que isso é tempo e dinheiro. Então, depois de copiado a região, eu crio esse mapa para que eu possa trabalhar em cima dessa arte e fazer a minha escolha em quilômetros, quantidade de cidades, dentro de um orçamento que eu tenho para que não ultrapasse e que fique dentro das minhas condições, dos meus recursos. Então, mapeando essa região, eu vou ter todas essas condições na mão. A partir dessa orientação, eu vou buscar informações de distâncias de cidade pela internet, sabe?
e também pedir as licenças para voo em cada ponto, que normalmente eu escolho 3 em cada cidade. Então eu preciso estar perfeitamente documentado para que não haja imprevistos e eu não perca a viagem. Essas autorizações eu tiro dos SARPAS para cada cidade. Então eu preciso fazer 3 pedidos de autorização de decolagem. E ainda, quando eu chego, eu preciso saber se esses pontos não existem bloqueios da cidade, porque o SARPAS me nega algumas coisas a partir da proximidade de um aeroporto, mas a cidade também pode me bloquear por algum presídio próximo ou alguma área de segurança que eles queiram. Então eu também, além de conseguir ter algumas dificuldades de autorização de voo por aqui, quando eu chego no objetivo ainda pode acontecer algumas. Além disso, eu tenho que fazer um estudo antecipado do clima, porque eu vou deslocar 600, 700 quilômetros para chegar lá, está chovendo. Ou pegar um período de chuva como é o que a gente está atravessando agora. Então precisa estar muito bem pesquisado para que a sua viagem seja produtiva e sem interrupções. Muitas vezes aconteceu comigo, mas eu fui melhorando, fui tomando mais experiência e hoje eu consigo fazer o mais próximo possível para não ter esses imprevistos. Bom, depois de todas essas pesquisas feitas, clima, pontos de decolagem, autorização de voo, o dia antes da minha saída, da minha viagem, eu tenho que carregar as baterias do equipamento, conferir todos os acessórios e equipamentos que eu devo levar, inclusive documentos dos equipamentos. O drone precisa estar legalizado, homologado e com as baterias carregadas. Eu uso também a GoPro fixada no para-brisa, né, do carro, para filmar as estradas e passar a informação das condições de cada estrada que eu estou trafegando. Então é isso, baterias carregadas, documentos, pesquisas feitas, é pegar a estrada e começar a filmar. Tem um detalhe também, que o período melhor para se filmar é entre 9 e 16 horas, 9 da manhã até as 4 da tarde. Esse é o melhor período de luminosidade, onde você não vai ter a câmera do drone nem da GoPro enfrentando muita luz de frente. Na cidade, esses 3 pontos que eu comentei, é para que a gente tenha o maior ângulo que possa identificar realmente a cidade, né? As praças, prédios, igrejas. Então, a partir dessa filmagem, as pessoas vão observar que aquela é a cidade que ele nasceu, por algum motivo, mesmo que tenha muitos anos que ele não volte lá. Então, esses 3 pontos é para colher o maior número de informações que possa identificar realmente aquela cidade. Preciso falar também que antes da filmagem, às vezes a distância que a gente desloca, o drone principalmente, ele requer algumas calibrações. O tempo de uso, ou talvez as distâncias, as altitudes. Neste caso, dessa região que eu já filmei, foram 12, 13 cidades, eu gastei 4 dias. Bom, filmei, botei o material no carro e voltei para casa. Chegando em casa, é só descarregar os
os cartões de memória para o computador, nomeando os cartões para que você tenha facilidade em encontrar as mídias que você pretende por onde começar e voltar para o computador, para o estúdio. A primeira coisa que eu faço é juntar esses vídeos e começar a fazer os cortes por esse programa que chama DaVinci Resolve. Esse programa ele me dá um monte de alternativas, meio complicadinho, mas para cortes e para uma correção de imagens ele é fantástico. Então aqui eu preparo cada parte do vídeo que eu pretendo publicar e vou fazendo os cortes nas partes que eu julgar mais importante. E ao mesmo tempo corrigindo as imperfeições ou melhorando de cor e definição da imagem. Para depois eu ir para o outro que chama Movave e criar, importando todos os vídeos que foram cortados e trabalhados para montá-los aqui dentro nessas condições de edição, onde o som, as imagens, os fundos musicais e efeitos vão criar uma ordem dentro dessa timeline. Muito bem, daqui eu volto para a internet e vou fazer pesquisas no YouTube a respeito de população, do tamanho do município, dos rios, da região a qual ele pertence, a história de fundação e origem do município. Então, depois que eu tenho aquele bolo de informações e que precisam, às vezes, serem confirmadas, porque tem muito fake dentro da internet, então você lê uma coisa e vai em outra para ver se confere. Para completar com a gravação que eu vou fazer no Reaper, esse Reaper é um programa de edição do som. Ele vai fazer uma apuração do som, tirar os ruídos da narração, aumentar e abaixar volumes, caso queira. E depois dessa faixa gravada, que você vai exportar para a pasta da sua cidade que você está produzindo, você volta então para o Movave, que é o editor do vídeo, para completar com as gravações da narração, fundo musical, os efeitos sonoros, os efeitos visuais, que você algumas coisas pode criar também em outros programas, e os textos de ilustração terminado. A edição te satisfez? Aprovou? Então é só exportar numa boa qualidade. Eu uso para finalizar a configuração 1920 por 1080 em alta qualidade e mando para o YouTube. Aí, depois de publicado, eu fico aqui toda hora vendo quem está entrando, quantas pessoas. No começo eu fazia festa porque uma pessoa via. Hoje já melhorou um pouquinho, está tendo mais de 700 pessoas em média entrando. E isso dá uma satisfação maravilhosa, é uma sensação de realização com você, que às vezes ainda faz um comentário, que compartilha os vídeos. É muito gratificante. Vocês viram que o trabalho realmente ele é bastante. Para cumprir essa meta de 853, eu preciso pedir. Tem duas formas de você participar colaborando com o canal. Uma
é assinando, fazendo parte do clube de assinantes do YouTube. E a outra, aqui, nesse 3 pontinhos, você clicando vai ter o ícone aqui do Valeu. Esse Valeu, você, ao clicar, você tem algumas opções de participar de 2, 5, 10, 20. Então tem vários valores para quem quiser fazer alguma doação para o canal. Esse vídeo é uma apresentação do município de... Então, se puder, assine o clube de assinantes do canal na época ou façam o Valeu a partir de R$2. E pode saber, qualquer que seja o valor, para mim vai ser o máximo.